Quero falar com você hoje sobre nada a provar. Com muita frequência, tentamos encontrar nosso valor no que fazemos, em quão bem executamos nossas tarefas. Sou uma mãe boa o suficiente? Sou talentosa o suficiente? Forte o suficiente? Bem-sucedida o suficiente? Pensamos que, se trabalharmos mais, superarmos nossos colegas, nos vestirmos melhor que nossos amigos, dirigirmos mais rápido que nossos vizinhos, então nos sentiremos bem conosco mesmos. Vivemos desse modo de provar, com a necessidade de impressionar. O problema é, estamos buscando nosso valor no lugar errado. Se você não sabe quem você é, uma filha do Deus Altíssimo, então você vai gastar sua energia tentando fazer com que outras pessoas validem você. Mas quando você está segura de quem Deus te fez para ser, quando você está confortável com seus dons, satisfeita com sua aparência, feliz com sua personalidade, você não vai ficar competindo com os outros, com inveja de uma amiga mais talentosa, vivendo para impressionar aquele primo mais atraente. Você sabe, você é única, uma obra-prima feita à imagem de Deus. Quando você sabe quem você é, não vai viver nesse modo de provar, tentando impressionar as pessoas, buscando seu valor no que elas pensam. Será que me aceitam? Será que me elogiam? Será que me aprovam? Se não, vou trabalhar mais. Vou provar a eles que sou boa o suficiente. Você não precisa do aplauso deles. A validação deles não vai te levar ao seu destino. O apoio deles é legal, mas se você estiver buscando o seu valor nisso, se eles pararem de apoiar, você vai se sentir desvalorizada, não boa o suficiente. Você vai ter que trabalhar mais, fazer mais para impressioná-los. É uma corrida sem fim. Você faz todo esse esforço, mas não está indo a lugar nenhum. Tire a pressão de cima. Você não tem nada a provar. Seu destino não depende de eles gostarem de você. A aprovação deles não está impedindo você de cumprir seu propósito. Isso é uma distração. Você está gastando tempo e energia tentando impressionar, superar os outros, mostrar que é boa o suficiente, quando na verdade você já é boa o suficiente, já foi aprovada. Deus te criou a sua própria imagem. Agora, corra sua corrida. Eles podem ser mais talentosos. Celebre-os. Você não está competindo com eles. Não precisa provar a eles que também é talentosa. Você tem dons que eles não têm. Seja confiante em quem Deus te fez para ser. Conversei com um homem que, ao crescer, teve um pai muito severo, muito condescendente, que lhe dizia que ele nunca seria nada. Agora esse homem está na casa dos 40 anos, trabalhando dia e noite para provar ao pai que ele estava errado, provar para ele que é talentoso, provar que é bem-sucedido. O pai dele ainda não reconhece seu sucesso, ainda não o elogia. Eu disse a ele o que estou dizendo a você. Você não precisa convencê-lo de que é bom o suficiente. Ele não controla seu destino. Isso é uma distração. Você está tentando impressionar alguém que nunca vai se impressionar.
Não importa o que você faça, nunca será o suficiente. Seu trabalho não é mudar a opinião das pessoas. Seu trabalho é correr sua corrida. Não busque seu valor nas pessoas. Busque seu valor em Deus. Sempre que estamos tentando provar algo, a causa raiz é a insegurança. Seu valor deve vir de quem você é, não do que faz ou do que tem. Caso contrário, sempre haverá uma voz dizendo: você não é suficiente. Você precisa ser mais forte, mais magra, mais alta, mais rica, mais talentosa, uma mãe melhor. É libertador quando você entende, você não tem nada a provar. Você não precisa provar aos outros que é boa o suficiente. Aquela vizinha supermãe que faz tudo pelos filhos, depois da escola eles fazem artesanato, depois vão para o time de beisebol, depois para a aula de balé, depois para a aula de canto, depois para a aula de piloto, depois para a álgebra 3, fazem passeios no final de semana, ela faz todas as roupas deles, toda sexta-feira. Eles aprendem chinês. Você não precisa acompanhar ela para provar que também é uma boa mãe. Talvez ela tenha sido agraciada para isso, ela está caminhando na unção, no chamado, no dom dela, sinto pena dos filhos dela. Mas você não está competindo com ela. Se você entrar no modo de aprovação, tentando superar os outros, se sentindo inferior por não ser como ela, tudo que isso vai fazer é te desgastar e tirar sua alegria. Você está tentando provar algo que não precisa provar. Você entrou em uma corrida na qual não está competindo. Caminhe na sua unção. Você não precisa acompanhar os outros. Se você está buscando seu valor em como se compara aos seus pares, eu sou tão talentosa quanto meu colega de trabalho, sou tão bem-sucedida quanto meu primo. Então você vai viver nesse modo de provar, trabalhar mais, tentar impressionar. Esse é um ciclo sem fim. Saia dessa esteira, você não tem nada a provar. Você não precisa ser melhor que seu vizinho, mais talentosa que sua amiga, mais magra que sua prima. Essa não é a sua corrida. Você não está competindo com eles. Você está competindo consigo mesma. Seja a melhor versão de você mesma que você pode ser. Já vi mulheres que são naturalmente tamanho 44. Você pode conhecer alguém que é naturalmente tamanho 36. Não é necessariamente sobre disciplina, dieta, força de vontade. É sobre genética. É sobre quem Deus te fez para ser. Se você está competindo em uma corrida que não era para você, vai viver frustrada. Você poderia não comer por 3 anos e ainda assim não ser tamanho 36. Por que está competindo em uma corrida que nunca foi feita para você? O que você está tentando provar que se ficar magra o suficiente, forte o suficiente, bem-sucedida o suficiente, então vai se sentir bem consigo mesma? Saia dessa corrida. Você pode se sentir bem com quem você é agora. Você está em uma classe só sua. Quando Deus te fez, Ele jogou o molde fora, se afastou e disse: isso foi bom. Outra obra-prima. Ele colocou o seu DNA em você. Quem disse que você não está bonita? Quem disse que você não é talentosa o suficiente? Quem disse que você precisa ser mais alta, mais criativa, ter uma personalidade melhor? Não acredite nessas mentiras. Pare de se comparar.
Pare de competir e corra a sua própria corrida. Quando nossos filhos eram pequenos, a maioria dos meus irmãos educava os filhos em casa. Eu perguntei à minha irmã Lisa sobre isso e ela disse: bem, quando você os manda para a escola, são 8 horas por dia em que eles estão sendo influenciados por outra pessoa. Eu pensei, são 8 horas que eu ganho de descanso. Sentíamos essa pressão, sabe, de meio que sermos como eles. Às vezes fazemos as coisas com os motivos errados. Eu vou educar meus filhos em casa para que você não me olhe com desprezo. Eu vou provar que também sou uma boa mãe. Você tem que seguir o seu próprio coração. Quando você se compara com os outros, começa a competir. O problema é, você não está correndo a corrida deles. A graça sobre a vida deles vai ser diferente da graça sobre a sua. Não é um modelo único para todos. Se você acha que precisa fazer o que eles fazem, ou vai parecer menos, se precisa provar que é tão forte, tão comprometida, tão talentosa, você vai se distrair do seu destino. Colocamos nossos filhos na escola e por 4 ou 5 anos tudo foi bem. Quando começamos a viajar muito, fizemos o homeschooling. O ponto é, correr sua própria corrida, você não tem nada a provar. Você não precisa provar a Deus que é digna, Ele já te fez digna. Você não precisa provar que merece a bondade dEle. Ele sabia de todos os erros que você faria, todas as falhas, todas as fraquezas. Ele já te aceitou e aprovou. Pare de tentar conquistar sua aprovação, achando que se você ler a Bíblia o suficiente, orar o suficiente, citar o suficiente de escrituras, doar o suficiente, servir o suficiente. Não! Descanse em quem Ele te fez para ser. Você não foi feita para viver lutando, pressionada, esperando conseguir ser boa o suficiente, esperando conseguir fazer o suficiente para, quem sabe, conquistar as bênçãos dele. Você não precisa conquistar. Quando Ele soprou vida em você, Ele colocou sua bênção sobre você. Você já está qualificada. Tire a pressão de cima e caminhe nessa unção. Não fomos criados para viver no modo de provar, tentando impressionar, superar o colega de trabalho, não se sentindo bem a menos que esteja conquistando, impressionando, superando. Viver para impressionar os outros vai te afastar do seu destino. Isso é tempo e energia que você precisa para seus sonhos, para seus objetivos. Você pode impressionar as pessoas, pode conquistar sua aprovação. Elas te elogiam. Uau, você está ótima, você é tão bem-sucedida. Mas o elogio das pessoas só alimenta nosso ego. Devemos viver para impressionar a Deus. Ele controla o universo. A promoção não vai vir da pessoa que você impressionou. Provar para seu amigo que você é talentosa, que é bem-sucedida, pode te fazer sentir bem, mas eles não abrem portas, não partem mares vermelhos, não alinham favores, conexões divinas. Corra a sua corrida, mantenha o foco no que você foi chamada para fazer. Não viva para o aplauso das pessoas, viva para o aplauso de Deus. Em Lucas, capítulo 3,
Jesus estava sendo batizado no Rio Jordão por João Batista. Quando ele saiu da água, uma voz ecoou dos céus dizendo, Lucas 3:22, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Uma pomba desceu e pousou sobre Jesus, representando o Espírito Santo. O que é interessante é que Jesus ainda não havia começado o seu ministério, nunca havia curado ninguém, nunca abriu os olhos de um cego, nunca transformou água em vinho, ainda não havia curado os leprosos, mas seu pai disse, eu me agrado de você. Deus estava satisfeito com quem ele era e não com o que ele podia fazer. O valor de Jesus não vinha da sua performance. Eu poderia entender Deus dizendo que se agradava dele depois que ele ressuscitou Lázaro, depois que multiplicou os 5 pães, depois que curou os leprosos, mas Deus não baseia seu valor no que você faz, no quão bem você executa, no quão talentosa você é, em quantas pessoas te admiram. Ele baseia seu valor no fato de que você é filho dele. Ele soprou vida em você. Ele te fez a sua imagem. Não há nada que você possa fazer para te tornar mais valiosa. Não importa o quanto você se esforce, o quanto seja bem-sucedida, isso não muda como Deus te vê agora. Pensamos, se eu for boa o suficiente, se eu for mais disciplinada, se eu for mais bem-sucedida, então Deus vai sorrir para mim. Então Ele vai me mostrar seu favor, mas Ele já está sorrindo para você. Ele já te coroou com seu favor. E claro, você pode ter áreas que precisa melhorar. Todos nós temos. Mas isso não muda seu valor. Quando Deus olha para você, Ele diz, essa é a Maria, minha filha em quem me agrado. Quando você entende que Deus está satisfeito com você, realmente não importa o que as pessoas pensam sobre você. Elas podem não estar ao seu lado, podem tentar desacreditar você, negar sua aprovação. Grande coisa, elas não sopram vida em você, não te conheceram antes de você ser formada no ventre de sua mãe, não te chamaram, não te equiparam, não te ungiram. Por que você está tentando provar para as pessoas quem você é, quando Deus já disse que se agrada de você? Por que você está gastando tempo e energia tentando impressionar o vizinho, provar para aquela pessoa que te abandonou que você está realmente bem, provar para aquele colega de trabalho que você é talentosa? Você não tem nada a provar. Eles não controlam o seu destino. Eles não podem impedir o que Deus planejou para a sua vida. E tire seus olhos das pessoas e de suas falhas, de como você acha que não está à altura. Você foi aprovada, você foi aceita, você foi ungida. Agora entre nesse destino. Depois que Jesus foi batizado, nesse grande momento em que Deus anunciou que estava satisfeito com ele, o Espírito desceu como uma pomba. A Escritura diz, Lucas 4:1, o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado. De um lado do Rio Jordão, havia uma terra fértil, verde, cheia de frutas e vegetais maravilhosa. Do outro lado, estava árido, seco, sem nada crescendo, quente e empoeirado. Você pensaria que depois desse momento incrível, o Espírito teria levado Jesus para a terra fértil e confortável, para que ele pudesse começar seu ministério
Mas foi exatamente o oposto. Ele foi levado para o deserto para ser tentado. Às vezes você pode estar no deserto por design. Às vezes Deus vai te levar para o deserto. A boa notícia é: Deus não vai te levar a algo do qual Ele não te tirará. Permaneça fiel no deserto, passe no teste, continue fazendo a coisa certa. Um dos testes que Jesus teve que passar no deserto foi não tentar provar a si mesmo. Depois de 40 dias, o inimigo apareceu e disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Ele estava dizendo: Jesus, prove para nós quem você é. Corra a sua corrida. Mantenha o foco no que você foi chamada para fazer. Não viva para o aplauso das pessoas. Viva para o aplauso de Deus. Em Lucas capítulo 3, Jesus estava sendo batizado no Rio Jordão por João Batista. Quando ele saiu da água, uma voz ecoou dos céus dizendo, Lucas 3, 22, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Uma pomba desceu e pousou sobre Jesus, representando o Espírito Santo. O que é interessante é que Jesus ainda não havia começado o seu ministério, nunca havia curado ninguém, nunca abriu os olhos de um cego, nunca transformou água em vinho, ainda não havia curado os leprosos, mas seu pai disse, eu me agrado de você. Deus estava satisfeito com quem ele era e não com o que ele podia fazer. O valor de Jesus não vinha da sua performance. Eu poderia entender Deus dizendo que se agradava dele depois que ele ressuscitou Lázaro, depois que multiplicou os 5 pães, depois que curou os leprosos. Mas Deus não baseia seu valor no que você faz, no quão bem você executa, no quão talentosa você é, em quantas pessoas te admiram. Ele baseia seu valor no fato de que você é filho dele. Ele soprou vida em você, ele te fez a sua imagem. Não há nada que você possa fazer para te tornar mais valiosa. Não importa o quanto você se esforce, o quanto seja bem-sucedida, isso não muda como Deus te vê agora. Pensamos, se eu for boa o suficiente, se eu for mais disciplinada, se eu for mais bem-sucedida, então Deus vai sorrir para mim. Então Ele vai me mostrar seu favor. Mas Ele já está sorrindo para você. Ele já te coroou com seu favor. E claro, você pode ter áreas que precisa melhorar. Todos nós temos, mas isso não muda seu valor. Quando Deus olha para você, Ele diz, essa é a Maria, minha filha, em quem me agrado. Quando você entende que Deus está satisfeito com você, realmente não importa o que as pessoas pensam sobre você. Elas podem não estar ao seu lado, podem tentar desacreditar você, negar sua aprovação. Grande coisa, elas não sopram vida em você, não te conheceram antes de você ser formada no ventre de sua mãe, não te chamaram, não te equiparam, não te ungiram. Por que você está tentando provar para as pessoas quem você é, quando Deus já disse que se agrada de você? Por que você está gastando tempo e energia tentando impressionar o vizinho, provar para aquela pessoa que te abandonou que você está realmente bem, provar para aquele colega de trabalho que você é talentosa? Você não tem nada a provar.
Eles não controlam o seu destino. Eles não podem impedir o que Deus planejou para a sua vida. E tire seus olhos das pessoas e de suas falhas, de como você acha que não está à altura. Você foi aprovada, você foi aceita, você foi ungida. Agora entre nesse destino. Depois que Jesus foi batizado, nesse grande momento em que Deus anunciou que estava satisfeito com ele, o Espírito desceu como uma pomba. A Escritura diz, Lucas 4, 1, o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado. De um lado do rio Jordão, havia uma terra fértil, verde, cheia de frutas e vegetais, maravilhosa. Do outro lado estava árido, seco, sem nada crescendo, quente e empoeirado. Você pensaria que depois desse momento incrível, o Espírito teria levado Jesus para a terra fértil e confortável, para que ele pudesse começar seu ministério, mas foi exatamente o oposto. Ele foi levado para o deserto para ser tentado. Às vezes você pode estar no deserto por design. Às vezes Deus vai te levar para o deserto. A boa notícia é, Deus não vai te levar a algo do qual Ele não te tirará. Permaneça fiel no deserto, passe no teste, continue fazendo a coisa certa. Um dos testes que Jesus teve que passar no deserto foi não tentar provar a si mesmo. Depois de 40 dias, o inimigo apareceu e disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Ele estava dizendo, Jesus, prove para nós quem você é. Prove que você é realmente o Filho de Deus. Prove que aquela voz que todos nós ouvimos foi realmente verdadeira. Jesus não fez isso. Ele disse, o homem não vive só de pão. Ele estava dizendo, eu não tenho nada a provar. Eu não preciso que você esteja do meu lado. Eu não preciso da sua validação. Não vou perder tempo tentando te convencer de quem eu sou. O inimigo levou Jesus para um lugar alto, de onde se via o templo, e disse novamente, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. A Escritura diz que os anjos vão te proteger e você não vai machucar o pé. O inimigo conhece as Escrituras. Ele pode citar-las melhor do que muitos de nós. Jesus, de forma eficaz, disse, por que eu preciso te mostrar quem eu sou? Se há apenas 40 dias você ouviu meu pai anunciar quem eu sou. Se eu era filho dele na água, então eu sou filho dele no deserto. Eu não preciso te impressionar. Não vou me exibir esperando que você se convença de quem eu sou. Eu tenho um destino a cumprir. Assim como Jesus, você não tem nada a provar. Não se distraia com os comentários negativos, com as pessoas que te menosprezam. Não comece a competir com alguém que não está na sua corrida, tentando superar, impressioná-las, para que fiquem ao seu lado. Você não precisa delas do seu lado. O inimigo queria que Jesus se exibisse. Salte, para que todos vejam o quão poderoso você é, para impressionar todas essas pessoas. Mas Jesus não usaria seu poder para motivos errados, apenas para chamar a atenção para si mesmo, apenas para mostrar o quão grande ele era. Antes de ser crucificado, você lembra que ele disse,
Eu poderia ter chamado 10.000 anjos para mudar a situação, mas na verdade, não estou vivendo para impressionar as pessoas. Não estou vivendo para provar quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Estou vivendo para cumprir meu propósito. Quando suas motivações estão certas e você precisa de favor, de um avanço, Deus vai intervir e fazer acontecer o que você não pode fazer. Mas se alguém poderia ter provado algo, esse alguém era Jesus. Ele tem todo o poder, ele poderia ter silenciado o inimigo, poderia ter criado um banquete no deserto, poderia ter voado de lá como um piloto de caça, todos em admiração. Ele estava nos mostrando: você não precisa da validação das pessoas. Você pode ter o poder de provar algo, ter o talento, os recursos, poderia se vingar, se exibir, impressionar. Mas você percebe, isso é uma distração. Assim como com Jesus, todos nós vamos enfrentar esses testes. Você vai cair na armadilha e começar a competir em coisas que não importam, tentando provar seu valor, tentando impressionar as pessoas para que elas pensem bem de você, tentando provar sua importância. Quando seu Pai Celestial já cuidou disso, Ele já disse que se agrada de você, passe nesses testes. Você não tem nada a provar, não precisa impressionar as pessoas para se sentir bem consigo mesma. Não precisa superar os outros para ser mais bem-sucedida. Não olhe para a esquerda ou para a direita. Foque no que você foi chamada para fazer. Se gastássemos o mesmo tempo que normalmente passamos, tentando provar, tentando impressionar, tentando nos sentir melhor conosco, perseguindo nossos objetivos, trabalhando em nossa missão, focados em nosso propósito, quão mais longe estaríamos, quão mais do favor de Deus veríamos. Viver no modo de provar exige pressão. Se você cair nessa armadilha, o inimigo não vai te deixar em paz. Você prova uma coisa, ele vem de novo. Se você não transformar essas pedras em pães, então pelo menos se jogue do templo, pelo menos prove que é poderoso. 3 vezes ele tentou fazer Jesus provar quem ele era e voltou repetidamente. Você tem que ser determinado. Eu não vou ceder à tentação de provar, de competir, de superar os outros, de mostrar para as pessoas que sou inteligente o suficiente, talentosa o suficiente, forte o suficiente. Eu não tenho nada a provar. Anos atrás, meu pai queria construir um novo santuário. Estávamos em um auditório que comportava 1.000 pessoas. A igreja estava crescendo e precisávamos de um lugar maior para nos reunir. Por vários anos ele fez planos e economizou os fundos, mas não conseguia colocar isso em prática. E 4 ou 5 de seus amigos pastores, homens muito mais jovens que ele, estavam construindo grandes santuários. Quando meu pai ouvia sobre isso, ficava todo empolgado tentando fazer acontecer. No fundo da sua mente ele pensava: não posso deixar eles me superarem. Estou ficando mais velho. Parece que estou ficando para trás. Havia essa pressão subjacente de competir, de tentar acompanhar, de provar que ele era bem-sucedido e de provar que não estava ficando velho demais. Ele foi tentado a ceder, mas reconheceu que essa não era a sua corrida.
ele não estava competindo com eles, ele não precisava acompanhar. Ele passou no teste. Vários anos depois, tudo se encaixou e ele construiu um lindo novo santuário, sem dívidas. Mas é importante manter as motivações certas. Por que você quer realizar o sonho? Por que quer esse novo santuário? Por que quer a casa nova? Por que quer a promoção? Se suas motivações forem puras, cumprir seu destino, ajudar mais pessoas, cumprir sua missão, então Deus abençoará. Mas se for para acompanhar os vizinhos, não parecer mal para a família, impressionar as pessoas abaixo de você, então será uma luta. O favor de Deus não é para construir nosso ego, é para edificar o reino. Quando Davi foi enfrentar Golias, seus irmãos zombaram dele. Seu pai não achava que ele tinha o que era necessário. O rei Saul achava que ele era pequeno demais. Davi tinha todas essas pessoas que não acreditavam nele. Mas ele não foi para provar a eles quem ele era, provar que ele não era pequeno demais, provar que ele estava ungido. Não era sobre provar, era sobre cumprir seu propósito. Ele via Golias como alguém que estava no caminho dos israelitas, um gigante desafiando os exércitos do Deus vivo. Mas se Davi tivesse saído apenas para provar para as pessoas, apenas para mostrar quem ele era, para alimentar seu ego, ele não teria visto o favor de Deus. Suas motivações eram para avançar o reino. Ele não estava fazendo isso para o aplauso das pessoas, para a fama, notoriedade. Isso vai me deixar bem na fita. Era sobre honrar a Deus. Quando você tem as motivações certas, Deus vai pegar sua funda e te ajudar a derrotar um gigante. Vai abrir portas que você não poderia abrir. Vai fazer você parecer bem, ser honrado, ser admirado. Você não estava buscando isso, tentando impressionar os outros, tentando superar. Você estava buscando o reino. Minha pergunta de hoje é: quanta pressão você está colocando sobre si mesma, tentando provar algo, tentando se medir, tentando obter validação? Este pode ser um novo dia. Você pode sair daqui muito mais leve. Você não tem nada a provar. Você não precisa acompanhar todo mundo, você não está em competição com os outros. Você não precisa se esforçar mais para que Deus te aprove. Ele já disse: você é meu filho amado, minha filha amada, em quem me agrado. Não foi baseado no que você fez ou deixou de fazer. Foi baseado em quem você é. Filha dele. Você não foi feita para viver lutando, estressada, competindo. Saia dessa esteira. Descanse em quem Deus te fez para ser. Corra a sua corrida. Foque em seus objetivos e mantenha as motivações certas. Se você fizer isso, eu acredito e declaro, você viverá mais livre, verá o favor de Deus de maneiras maiores, alcançando sonhos, superando obstáculos, se tornando tudo o que foi criada para ser, em nome de Jesus. E se você recebe isso, pode dizer amém hoje? Amém.